Olá, meu nome é Daniel, tenho 26 anos, sou formado em engenharia mecânica pela Universidade de Brasília. Sou um grande apaixonado pelo mercado financeiro. Eu venho há mais ou menos uns 6 meses, como hobby fazendo investimentos no mercado futuro, em contratos de índice e dólar. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos, na George Washington University. Durante esse período, por 6 meses eu trabalhei num laboratório fazendo estágio em pesquisa e o foco dessa pesquisa era desenvolver um método não invasivo de diagnóstico de câncer, usando bolhas de contraste de ultrassom. Voltando para o Brasil, eu trabalhei mais 2 anos como voluntário em pesquisa com aeroacústica computacional e dessa pesquisa surgiu o tema do meu projeto de graduação, que foi um tema inovador que ninguém tinha feito antes, e foi um desafio proposto pelo meu orientador. É, Foi um grande desafio porque não havia muita bibliografia acerca do assunto e por isso nós tivemos muitas dificuldades na pesquisa, é, porque em alguns momentos os resultados não batiam com a teoria e por um tempo nós ficamos estagnados. Então, depois eu resolvi pensar fora da caixa e seguir também por outras linhas de raciocínio, outras linhas de pensamento, além da que o meu orientador tinha proposto a princípio. Aí então eu consegui, depois de um tempo, obter os resultados esperados e consegui concluir meu TCC e obter a nota máxima. Bom, falando agora sobre o desafio proposto, eu fiz uma análise sobre a atuação e o cenário atual que nós vivemos aqui no país, pelo material fornecido nos vídeos. E eu acho que eu posso citar como o maior impacto negativo para o banco. Primeiro, em relação à queda da taxa de juros, existe uma tendência em diminuir o spread bancário, o que traria prejuízo para os lucros do banco. E em relação à crise, à instabilidade política que nós vivemos, posso citar o medo do investidor sem saber o que vai acontecer no futuro próximo no cenário político aqui no nosso país. Com base nisso, quais são os aspectos positivos que o banco pode se aproveitar para tentar se proteger dessa eventual diminuição do lucro? Vamos pensar nos setores de varejo, como por exemplo o automobilístico e o de eletrodomésticos. Com essa crise prolongada, existe uma demanda reprimida em que as pessoas estão atrasando o consumo ou até deixando de consumir nessa fase difícil, em que com a diminuição na taxa de juros e uma possível reversão na economia, é, pode haver um aumento no consumo. Então, essas indústrias, elas vão precisar de capital de giro e de capital para fazer investimentos para absorver essa demanda. Outro fator é a queda no rendimento de investidores mais conservadores, que investem em renda fixa, por exemplo. Então, existe uma tendência desses investidores a migrar para investimentos um pouco mais lucrativos. Então, o banco pode se beneficiar absorvendo essa migração através de pesquisa, oferecendo fundos um pouco mais rentáveis para esses investidores mais conservadores e também serviços de gestão de capital que podem gerir de uma melhor forma, buscando uma rentabilidade maior para esses investidores.